A água potável está se tornando cada vez mais escassa, está ficando mais quente e os períodos de seca estão se tornando mais frequentes e longos. Quando o nível do mar sobe, rios e lagos se tornam muito salgados. Semana Tecnológica. Sejam todos bem-vindos a mais uma Semana Tecnológica. Água, um importante líquido à vida terrestre. Hoje, Álvaro Caetano, Gabriele Cartacho, Matheus Magalhães e Paulo Simão apresentará para você o que a água representa no nosso cotidiano, a poluição da água em nosso cotidiano, as soluções e o que a Sabesp e o governo estadual faz em relação à proteção da água. O Sistema Nacional de Meteorologia SNM emitiu na sexta, dia 28 de maio, um alerta de emergência hídrica entre junho e setembro para 5 estados: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. A falta de chuvas é considerada crítica nas regiões da bacia do Rio Paraná, que concentra importantes usinas hidrelétricas como Jupiá, Ilha Solteira, Porto Primavera e Itaipu. O comunicado se soma a uma sequência de notícias que expõem uma das piores secas que o país já enfrentou, concentrada na região centro-sul. As causas mais comuns para a crise hídrica no Brasil e no mundo são o desperdício da água, diminuição do nível de chuva e o crescimento do uso da água devido ao crescimento populacional, crescimento da indústria e da agricultura. Além disso, o nosso planeta é composto em sua maioria por água do mar. Apesar do grande volume e da possibilidade de dessalinização da água, um modelo que inclusive já é implementado no Brasil desde 2004, apesar de grande potencial dessa prática, o problema da crise hídrica é muito mais complexo e exige uma série de medidas para ser contornado. Todos nós devemos fazer pelo menos o mínimo para ajudar a ter água para o futuro. Água, um líquido tão importante para o planeta inteiro e sendo tão mal usada como se fosse algo infinito. Simples atos que para o futuro se tornam essenciais, e por isso, hoje vou mostrar o que eu e os meus vizinhos fazem para poder diminuir esse impacto no meio ambiente, ajudando não só a economizar como não poluir e algumas informações importantes. Aqui em casa temos muitas plantas, tanto no jardim quanto no quintal, e para não gastar água utilizamos do recurso que a própria natureza nos entrega, a chuva. Pegamos o barril velho e forramos com saco plástico e deixamos na laje quando vemos que vai chover. Após a chuva, tampamos e guardamos para que sempre tenha água limpa para regar as plantas. Depois pegamos um pulverizador e regamos as plantas. Em entrevista com alguns vizinhos do bairro, fiz uma pesquisa sobre o que cada um faz para economizar água, sendo eles lavar a calçada e garagem com balde, limitando o uso de água e reutilizando água vinda de outras fontes, utilizar água de roupas mais brancas e limpas para lavar outras roupas, usar água de cozimento de verdura para regar plantas, água fria, redução do tempo de banho além de desligar o chuveiro quando for lavar o cabelo ou se ensaboar. Ao trocar a água do aquário, utilizar a água para regar as plantas. A água do aquário é rica em nitrogênio, essencial para a fotossíntese, além de fósforo e potássio, que fortalecem as plantas agindo como fertilizantes. Ter plantas em casa e até jardim. Além de enfeitar a sua casa, deixa o ar mais úmido e limpo. Também te impulsiona a reutilizar a água. E claro, nem toda residência é igual, mas tem sim como fazer o mínimo para o meio ambiente. Tente procurar inovações no seu dia para sempre evoluir e poder melhorar a qualidade de vida no nosso planeta. Olá, sou a Gabriele Cartacho e irei apresentar-lhes os meios pelos quais podemos poluir esse líquido tão importante para a nossa vida: a água. Há 3 tipos de poluição: a eutrofização, a bioacumulação e o derramamento de petróleo. Para a gente entender um pouco melhor, irei me aprofundar um pouquinho em cada um desses tópicos. Vamos lá! Para entendermos melhor o que significa eutrofização, vamos antes entender o que significa esta palavrinha. A palavrinha eutrofização vem de eu, que é bem, bastante, e trofização, que vem de trófos, que significa nutrição. Então, eutrofização significa muitos nutrientes, bastante nutrientes, grande concentração de nutrientes, ok? Mas você deve estar se perguntando, nossa, mas muitos nutrientes não é uma coisa boa? Eu tenho que te dizer que não.
Como que isso acontece e por que isso é uma coisa ruim? O excesso de nutrientes na água acontece quando jogamos lixo orgânico na água, como restos de comida, esgotos que são jogados em lugares que não são próprios, como rios, lagos. Esses restos orgânicos que nós humanos jogamos nos rios são responsáveis por uma maior concentração de nutrientes na água. E essa quantidade de nutrientes grande, ela é um paraíso para alguns tipos de algas e bactérias aeróbias. Tanto as bactérias aeróbias quanto as algas se alimentam de nutrientes. Então, quando um lago ou um rio sofre de eutrofização, esses organismos vão para lá ou começam a crescer ali, pois é um ambiente muito favorável para eles. Só que essa mistura de algas com as bactérias aeróbias cria um grande desequilíbrio no ambiente aquático. Por quê? As algas, elas se encontram na superfície, elas tampam a superfície da água, impedindo a luz do sol de chegar até as plantas no fundo daquele ambiente, daquele lago, daquele rio. Então o sol ele não passa pela água, porque as algas fazem uma barreira. E quais são as consequências disso? Não há mais fotossíntese. As plantinhas que ficam no fundo do mar, do lago, do rio, não conseguem mais sobreviver. Então, os organismos, os animais que se alimentam dessas plantinhas também já não têm mais como se alimentar. E as bactérias aeróbias, elas agem na diminuição do oxigênio, porque elas precisam do oxigênio para sobreviver. Então, elas acabam consumindo todo o oxigênio que está presente na água, o que acaba, mais uma vez, matando muitos organismos e gerando um total desequilíbrio. E essa grande quantidade de morte que acontece nesse ambiente aquático, acaba gerando uma grande quantidade de decomposição. E aí que vem as bactérias anaeróbias, que fazem a decomposição desses animais que morreram, peixes, plantas. E para realizarem essa decomposição, as bactérias anaeróbias, elas soltam toxinas. Resultado: aquele rio, aquele lago cheio de biodiversidade, que você conseguia ver os peixes nadando, a água limpa, se tornou um grande cemitério e altamente tóxico. Então, se porventura alguma pessoa beber dessa água, há grande chance dela contrair alguma patologia, alguma doença. O segundo tipo de poluição da água é por bioacumulação, que acontece quando um organismo acaba ingerindo alguma coisa que ele não deveria e isso vai passando através da cadeia alimentar. Vou explicar isso melhor. Macrófitos são pequenas plantas que ficam lá no fundo do mar, do lago, do rio, e elas são a base da cadeia alimentar. São pequenas plantinhas. E quando elas assimilam esses produtos químicos ficam no seu interior. Então, quando um peixinho vem e come essa planta, ele acaba ingerindo também esse produto químico. E ele vai ficando cada vez mais concentrado conforme a cadeia alimentar vai se seguindo. Então, aquele peixinho pequeno comeu a planta, aquele produto químico ficou mais forte, mais concentrado. Então, quando um peixe maior vem e come o peixe pequeno, fica ainda mais concentrado. E isso vai se elevando, seguindo, até que nós, seres humanos, os últimos na cadeia alimentar, pescamos o peixe e o comemos. E ao ingerirmos esse peixe, estamos ingerindo também aquele produto tóxico, que faz um mal terrível para o nosso corpo. Pode nos dar muitos problemas. Pode atacar o nosso fígado, nos dar câncer, esterilidade, problemas na pele, tantas outras coisas, porque ingerimos em sua maior concentração. O terceiro tipo de poluição é o derramamento de petróleo. O nome é autoexplicativo. Acontece quando há o descarte errado de petróleo na água. E as consequências disso são muito parecidas com as das algas que eu mencionei lá na eutrofização. O petróleo é pouco parecido em algumas coisas, como
Ele fica na superfície da água também, e ele também impede a entrada da luz solar, o que dificulta também a fotossíntese embaixo d'água. Só que o petróleo, ele é ainda pior. Por quê? Porque ele pode, além de ele dificultar a fotossíntese embaixo d'água, porque é impossível a luz do sol passar por através dele, ele pode entupir as brânquias dos peixes, causando asfixia e matando também os organismos que vivem embaixo d'água. Além disso, também há grande morte por parte das aves marinhas. Por quê? Essas aves, elas controlam a sua temperatura corporal através das penas. Para elas conseguirem se aquecer, elas absorvem o calor através de suas penas. E quando elas têm contato com o petróleo, ele faz uma camada ao redor de suas penas, fazendo com que as aves não consigam mais voar e matando-as de frio, porque elas não conseguem mais chegar no seu equilíbrio térmico. Dessa maneira, devemos nos atentar muito em relação a para onde o nosso lixo está indo, para onde o nosso esgoto está indo, para que não haja nenhum desses 3 tipos de poluições. Devemos estar sempre alertas, porque mesmo uma pequena ação nossa acaba virando uma grande coisa quando vários de nós realizam a mesma pequena ação. Então, o descarte errado de lixo, de esgoto, de produtos químicos, até mesmo de petróleo, mata. Devemos nos lembrar que 70% do nosso planeta é coberto por água. Então devemos tomar cuidado dessa riqueza tão grande que a gente tem e da nossa grande biodiversidade nos mares, nos lagos. Vamos cuidar da nossa água. Bem, para solucionar esses problemas situados em nosso cotidiano, pensamos aqui em algumas soluções que são possíveis e também fáceis, começando com aquela que é a mais importante, que é a conscientização. Quando conscientizamos um grande grupo de pessoas em relação a um tema, fazemos com que elas reflitam sobre si e seus atos. Tendo isso em mente, a conscientização em relação à proteção da água vem por meio de ensinarmos o quanto a água é importante à vida terrestre. E lógico, também para nós, seres humanos que não estamos fora deste conjunto, beleza? Então, é ensinando as pessoas a importância da água que fará com que elas girem a chave e percebam o quanto este líquido é importante para elas e para a vida como um todo. A água é importante porque, sem ela, o nosso organismo e o organismo da maioria dos seres vivos não funcionam. Mas vocês sabem o porquê? Isso ocorre porque a água ela tem funções vitais para os organismos vivos, como transportar substâncias e nutrientes para todo o organismo, regular a temperatura do corpo, já que ela tem um calor específico alto, e é por isso que suamos quando nossa temperatura corporal está alta. Ela também expulsa substâncias que o organismo não utilizará mais pela urina. Sendo assim, por todos esses motivos, a água é o líquido considerado da vida. E por isso, devemos cuidar deste bem para que nós e os outros seres não sofram no futuro próximo. Portanto, esta é a primeira e a principal solução, onde pessoas são conscientizadas quando percebem qual a importância do assunto na vida delas e de outras pessoas. Ou seja, quando elas são realmente ensinadas sobre a importância do assunto do qual estamos falando aqui, que é a água. E vale ressaltar que este ensinamento deve ser propagado desde escolas até em grandes mídias sociais, para que isso tenha mais força. Já para ver a segunda e última solução, é necessário que a grande parte das pessoas tenham em mente a importância da água, já que aqui é a massa de pessoas que vai atuar nessa solução. Esta solução consiste em pressionar órgãos públicos para melhorar as condições de rios e córregos na cidade que se encontram poluídos, principalmente em algumas periferias que há um mau tratamento de esgoto. É melhorando a qualidade da água na cidade e também em periferias, por meio de ações dos órgãos públicos e com a pressão da população, que estaremos de fato cuidando da água e também melhorando a qualidade da cidade. Então, dando um resumo geral, com as pessoas conscientizadas em relação à importância da água, fará com que elas repensem suas ações e acabem por cuidar mais da água de fato.
economizando, reutilizando, não poluindo, entre outras ações. E com o melhor tratamento de córregos e rios na cidade e em periferias, fará com que a água para uma maior parte da população tenha qualidade e com que a cidade ganhe uma nova cara. Deste modo, concluo que cuidar da água é cuidar da vida em geral. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, também incentiva a economia de água por meio de dicas à população, como, por exemplo, tomar banho racionalizando o máximo possível de água, escovar os dentes e fazer a barba com a torneira fechada, e lavar os carros e a calçada com baldes, ao invés de usar mangueiras. Outras dicas como essa a gente pode achar no próprio site dele, no site da Sabesp. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. O governo de São Paulo, desde tempos atrás, vem tentando incentivar a população a economizar água com determinadas ações, como, por exemplo, o Programa de Uso Racional da Água, que consiste em intervenções físicas com a substituição de equipamentos sanitários e conscientização por meio de palestras e treinamentos, e a Operação Corta-Fogo, que é um sistema estadual de prevenção e combate a incêndios florestais, com a competência para desempenhar ações de prevenção, controle, fiscalização e combate aos incêndios em áreas com a cobertura vegetal. Vale ressaltar que o governo, por meio da Operação Corta-Fogo, incentiva a proteção florestal e isso indiretamente resulta na proteção à água em relação à sua quantidade, já que essa operação consiste em combater as queimadas que ocorrem na vegetação, e por conta da vegetação emitir bastante umidade na atmosfera, isso ajuda a não deixar o clima mais seco e também fazer com que as represas não sequem por inteiras.